A pergunta desta semana se refere a um mistério, um episódio misterioso, né? Narrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, principalmente ali 3 a 5, mas o capítulo 28 em si vai se fazendo uma referência a uma experiência do rei Saul, que foi o primeiro rei na nação de Israel, o povo de Deus, né? E Saul havia desobedecido gravemente a Deus, estava numa situação de rebeldia contra Deus e teve que enfrentar os inimigos, os filisteus, que eram os inimigos de Israel. E Deus não respondia a Saul nem por profetas, diz a Bíblia, nem por sonhos, nem por visões. As consultas que Saul fazia a Deus, Saul queria saber como é que ia ser a batalha, o que ele iria fazer na batalha, ele ia vencer os inimigos, ele estava com aquela dúvida e tentava, através dos profetas que existiam em Israel, através da oração, dos sonhos, ele queria alguma forma que Deus falasse com ele, e Deus, a Bíblia fala que Deus não dava resposta alguma. E aí Saul recorre a uma médium num lugar chamado Endor, que é uma médium que existia ali, vivia naquele lugar, e Saul vai consultar essa médium a fim de que essa médium invocasse o espírito de Samuel, o profeta, para que Samuel dissesse para Saul o que ia acontecer naquela batalha, naquela guerra que ele ia enfrentar diante dos filisteus. E Saul faz isso, consulta, faz essa visita a essa médium, essa mulher que era médium, consultava o espírito dos mortos. E a Bíblia diz que Samuel aparece realmente para Saul e diz para Saul que ele ia morrer naquela batalha, não só ele, como os seus filhos, no dia seguinte. Esse é o episódio e a pergunta que se faz. Esse é o episódio narrado em 1 Samuel 28, e a questão de hoje é: mas a Bíblia não proíbe a consulta aos mortos? Não existe uma expressa vedação na Bíblia contra essa prática? Se Deus proíbe que isso aconteça, como é que isso pode ter sido narrado dessa forma na Bíblia? Como é que Samuel pode ter aparecido para Saul já depois de morto? Samuel já estava morto, obviamente, né? A primeira coisa que eu creio que nós temos que responder em relação a essa pergunta, que é uma pergunta importante, porque é um texto difícil, é um texto realmente misterioso na Bíblia, a primeira coisa que temos que responder, que tem que ficar muito claro para quem fez a pergunta e para quem está nos assistindo, é que realmente a Bíblia proíbe a consulta aos mortos. Isso está muito claro lá em Deuteronômio 18, 10, 12, a Bíblia fala assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, magia negra, né? Nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Você vê que aqui no verso 11 diz, né? Não haverá entre vós nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, etc. Em Levíticos também nós vemos, e em vários outros textos, a Bíblia faz referência a essa proibição de Deus, a essa prática. Lá em Levíticos 20, versos 6 e 7, a palavra fala: também me voltarei, Deus falando, né? Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Prostituição aqui no sentido espiritual, né? Não é uma prostituição no sentido que nós estamos acostumados.
né? A Bíblia usa essa expressão prostituição quando há uma infidelidade espiritual do povo de Deus. Então, a Bíblia está aqui dizendo que essa prática de consultar os espíritos dos mortos constitui essa infidelidade. E Deus diz, né, eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. O primeiro ponto, então, é esse. A prática é proibida. Deus não permite que façamos isso. Ou seja, aquilo que Saul fez, Deus proíbe severamente. Mas então, o que aconteceu aqui? Se há uma proibição definitiva, como é que houve a consulta aos mortos? Como é que Samuel apareceu? Na verdade, não existe uma resposta definitiva para essa questão. Se você for estudar os teólogos, cada um diz uma coisa, e são duas possibilidades, na verdade, né? Mas as pessoas falam em outras, mas verdadeiramente existem duas possibilidades. Ou foi um espírito enganador que apareceu aqui, um espírito das trevas, e que personificou, né, a Samuel para enganar Saul. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que é Samuel mesmo, e que Samuel apareceu, foi invocado e apareceu para dar aquela profecia. É muito difícil saber, não existe uma resposta para isso. Eu estava vendo, por exemplo, um dos maiores teólogos que viveu no nosso tempo, que é R.C. Sproul. R.C. Sproul diz isso, a verdade que a Bíblia não diz, não é que a Bíblia não diz, a verdade é que nós não sabemos a resposta. O que exatamente aconteceu aqui, né? E essa é a melhor resposta. É difícil você falar que é um espírito enganador, porque a Bíblia fala que foi Samuel. A Bíblia não diz que foi um espírito enganador, a Bíblia diz que foi Samuel. E a profecia se cumpriu. Quer dizer, Saul realmente morreu no dia seguinte, os filhos dele realmente morreram com ele no dia seguinte, a profecia se cumpriu. O que parece dar indicação que era uma profecia verdadeira. Então, nós não sabemos o que aconteceu. Agora, se foi Samuel, você pode dizer, mas como é que Deus permitiu? É algo difícil de responder, mas nós temos que lembrar que as regras que Deus estabelece para a nossa segurança, e você não consultar o mundo espiritual por essa porta, é uma proibição que Deus estabelece para segurança nossa, para nos proteger de ligações perigosas, de vínculos perigosos com o mundo espiritual, né? Essa proibição, obviamente, não se aplica a Deus. Se Deus quiser fazer, Deus não tem problemas de segurança. Ninguém vai enganar Deus, como nós podemos ser enganados. Se Deus quiser fazer, Ele faz o que Ele quer. Ele não tá subordinado a essa regra, né, de que os mortos não podem se manifestar. Mas na verdade, nós não sabemos o que aconteceu, como reconhecem os maiores teólogos. Mas o que é que nós temos que saber? Embora nós não tenhamos uma resposta definitiva para este episódio, o que é que nós temos que saber? É que esta experiência não justifica a consulta aos mortos. Muitos dizem, até na Bíblia tem consulta aos mortos. Não, esta experiência não justifica a consulta. Por que não justifica? Porque a Bíblia diz que Saul foi punido porque fez isso. Lá em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14, na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, Saul morreu, quando Saul morre na batalha no dia seguinte, Saul morreu assim, daquela forma, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou o espírito dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, a Bíblia condena aquela prática de Saul, e Saul sofreu gravíssimas consequências, perdeu a vida, seus filhos perderam a vida, também porque ele se entregou a esse tipo de recurso espiritual
que a Bíblia proíbe. É isso que nós temos que saber. Nós não sabemos com clareza o que é que aconteceu ali, mas sabemos uma coisa com clareza, que Deus proíbe essa prática. Nós sabemos que existem algumas religiões que fazem isso, mas nós não queremos aqui polemizar em relação a isso, queremos apenas dizer o que a Bíblia diz. Não queremos atacar ninguém, nós respeitamos as pessoas, mas que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. E se nós quisermos obedecer a palavra de Deus, temos que obedecer aquilo que a Bíblia diz. Pense e creia. Na próxima semana, nós temos uma pergunta que vai ser a seguinte, eu vou ler aqui para você, né? Vai estar aí também na tela. Por que há duas narrativas diferentes sobre a criação do homem no livro de Gênesis? Existe uma narrativa no capítulo 1, nos versos 26 a 27, e uma outra em Gênesis 2, versos 5 a 7, e uma parece diferente da outra. Como explicar isso? Vamos responder na próxima semana. Deus te abençoe.